Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é motivo de imensa alegria estar mais uma vez juntamente com todos vocês para juntos fazermos mais um vídeo no canal DC José Luciano. A paz do Senhor seja com todos vós. Espero que vocês estejam muito bem e mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal. Queremos deixar uma rápida palavra hoje, aqui que se encontra no livro de Gálatas. Gálatas capítulo de número 6 e o versículo de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Irmãos, esse versículo, essa palavra, nós já demos em outra oportunidade aqui no canal, já faz algum tempo. Acredito que pouco mais de um ano já demos uma palavra em que a titulamos como a lei da semeadura. É importante nós não esquecermos e sempre estarmos lembrando e repassando para os nossos amados e queridos irmãos, porque fala sobre a lei da semeadura e é algo que está sempre presente em nossas vidas. Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos plantando. E depois nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Então, se nós plantamos ou se nós fazemos aquilo que é bom, nós iremos colher também aquilo que é bom. Se nós fizermos aquilo que é mal, nós iremos colher também aquilo em que é mal. Então a Bíblia vem falando no livro dos Gálatas de forma direta para nossas vidas. Não vos enganeis, ou não tentai cobrir o sol com a peneira, ou não tentai acreditar de forma diferente, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem planta, aquilo o homem também colherá. Então a lei da semeadura, muito conhecida também, ou muito falada como a lei do retorno, não é? Porque tudo que nós fazemos aqui, hoje, nós iremos plantar no amanhã. Então nós precisamos estar ligados, porque é muito fácil plantarmos o mal, porque o nosso corpo está preso à natureza humana, em que nós também nos aborrecemos, nós ficamos chateados com alguém e por muitas vezes também perdemos a paciência. Lembra que Jesus, quando estava aqui no mundo, quando ele chegou no templo, em que presenciou os homens fazendo do templo, da casa do seu pai, da casa de Deus, do lugar de oração, fazendo de comércio. Então, quando Jesus ele viu aquilo ali, ele ficou irado. Por quê? Jesus ele estava preso a um corpo humano, porque ele precisou se fazer carne para pregar o Evangelho, para trazer a nós o conhecimento até o dia de hoje. Então o que acontece? Nós que somos também seres humanos, estamos presos a este corpo e nós também nos aborrecemos, nós também nos chateamos, nós também ficamos chateados, nós ficamos entristecidos. Então tem muitas coisas em que acontecem em que se nós não lembrarmos da palavra do Senhor, vamos perder a paciência e vamos plantar também o mal. Existem muitas pessoas aí em que plantam o mal, em que sentem o prazer de plantar o mal. Mas se você observar, sempre alguém estará colhendo aquilo em que plantou. Porque a palavra de Deus ela é tão verdadeira, a palavra de Deus ela é tão eficaz, ela é tão sábia, ela é tão infinita, é uma fonte inesgotável, em que jorra dia e noite, em que tudo o que se fala, em que tudo o que se mostra na palavra de Deus é o que nós realmente vemos acontecer. Então, existem muitas pessoas sendo pessoas malignas, aquele que pratica o mal, aquele que faz o mal. Então não sejamos pedra de tropeço na vida do nosso próximo. Sejamos bênçãos, prestamos atenção e lembramos desse versículo, lembramos dessa palavra, que é todo aquele
que hoje pratica o mal vai ter que colher lá na frente. Porque nós temos a opção hoje de escolher aquilo em que nós queremos plantar. Mas nós não teremos a opção do que nós iremos colher. Porque a partir do momento que plantamos hoje, somos obrigados a colher no amanhã. Sejamos benignos, sejamos do bem. Cristo nos chamou para somar. Cristo não nos chamou para atrapalhar. Cristo não nos chamou para atrasar. Cristo não nos chamou para ser pedra de tropeço. Mas Jesus nos chamou para adicionar. Jesus nos chamou para multiplicar, não para diminuir na vida de alguém. Seja bênção. Seja bênção na vida do teu próximo, porque Deus também te honrará. E lá na frente você verá o que Deus tem preparado para você. Então a lei da semeadura é uma lei infalível. Ela não falha, ela não erra, de forma alguma. A lei da semeadura é uma lei verdadeira. Lembra? Porque o próprio Jesus falou, não é assim. Porque aquele que com ferro fere, com ferro também será ferido. Então não tem como correr. Tem como evitar de praticar, mas não tem como deixar de colher aquilo em que praticou. Então não tem como desviar do caminho para não colher aquilo que plantou, para não estar presente no dia da colheita. Vai ter que estar presente no dia da colheita. Melhor é sofrer do que fazer alguém sofrer. Melhor é chorar do que fazer alguém chorar. Porque tudo aquilo em que nós fazemos aqui, seremos obrigados a colhermos aqui. Existem tantas pessoas, algumas delas até avançadas em idades, em que muitas das vezes estão presos a certos tipos de situações em que trazem sofrimentos e começam a reclamar, a murmurar e a perguntar por quê. E se esquece que no tempo da mocidade, que no tempo, aleluia, passado, praticou coisas em que não eram para praticar e prejudicou alguém, machucou alguém. Então, com esta prática, foi uma semente que ficou plantada e com o passar do tempo ela germinou, até chegar ao ponto, depois de ter germinado, de crescer e de dar fruto. E o fruto ninguém pode colher senão apenas a pessoa que plantou. Aqui nessa terra em que nós vivemos, existem as opções de plantarmos algo, depois alguém vir e colher na nossa ausência. Porém, na lei da semeadura é totalmente diferente. Só vai colher aquele que plantou. Ninguém que plantou um pé de manga vai colher a banana. Não, porque a lei da semeadura pertence a Deus. E tudo o que vem de Deus é justo, é verdadeiro. Então cabe a nós mantermos a fidelidade ao Senhor e estarmos ligados na lei da semeadura. E estarmos ligados à lei daquilo em que nós iremos colher no amanhã. Então, a lei da semeadura é infalível, porque não dá para correr dela. Não dá. Se fez algo errado aqui, vai ter que colher o que fez errado aqui. Porque Deus, Ele é muito justo. Deus, Ele é muito verdadeiro. Então, Luciano, o que é que tu tem para nos dizer através dessa palavra? O que tens para nos aconselhar? O conselho que eu te dou é o mesmo que eu tomo para mim também. Sejamos corretos, sejamos honestos, não queremos nada de ninguém. Pegamos apenas aquilo em que é nosso, aquilo em que nos pertence por direito. Porque quando somos retos, quando praticamos a justiça, ou seja, quando somos justos, então nós também colheremos a justiça. Quando somos honestos, nós também colheremos honestidade. Quando somos verdadeiros, também colheremos a verdade.
Porque Jesus, ele tem prazer naqueles em que são verdadeiros, em que anda com a verdade, em que anda com a honestidade, com aquele que é justo. O coração de Deus se alegra com aquele em que é justo, aquele em que é verdadeiro, aquele em que faz apenas a vontade do Senhor e é obediente à palavra. O maior segredo é sermos obedientes à palavra. Mas, Luciano, eu já notei que todos os momentos em que eu me torno obediente à palavra, então eu tenho comigo um problema, porque quando eu me torno, aleluias, quando eu estou obediente à palavra, as coisas para mim começam a ficar mais difíceis. As coisas para mim começam a apertar mais. As coisas para mim começam a não dar certo. Quando antes dava certo e com facilidade. É porque é um sinal em que quando o homem ele resolve levar a palavra de Deus a sério e ser verdadeiro com a palavra, então são muitas as coisas em que acontecem para entristecer, para que eles venham desanimar. Hoje eu tenho a idade de 34 anos, mas eu lembro-me, quando eu fazia parte dos grupos de jovens do evangelismo, ainda como auxiliar, como componente, havia muitos dos meus irmãos, muitos dos jovens, em que nós nos visitávamos de congregação para outra congregação. E hoje, com o passar do tempo, antes quando eu tinha 16, tinha 17, 18 anos, e hoje chegamos a 34 anos, e boa parte, muitos desses jovens da época estão fora do Evangelho, fora do caminho do Senhor. Então eram jovens que eram exemplos, irmãos. Eram jovens em que dava gosto da gente sentar, ouvir eles pregar, ouvir eles falar do amor de Deus, e eram jovens que nós nos inspirávamos neles. Mas de repente, no meio do caminho, desanimaram, perderam a fé e hoje estão fora do Evangelho. Por quê? O que acontece? Quando se firma muito na palavra, quando está fixo, existem ou vem nos nossos caminhos investidas, vem barreiras, vem dificuldades, vem o desânimo, vem a falta de força, vem a falta de fé. E nós precisamos estar ligados aqui na palavra de Deus para podermos nos segurar de que nós estamos convictos de que realmente esta palavra ela é verdadeira. De que realmente esta palavra ela é fiel. Não aceite as propostas que parecem ser vantagens. Porque muitas dessas propostas em que parecem ser vantagens, mas são desonestas, ou está defraudando, está prejudicando alguém, então o que vai acontecer é que você estará plantando uma semente maligna em que lá na frente irá ter que colher. Então, nada, guarde bem isso que eu vou falar agora. Nada do que chega nas nossas mãos para nos beneficiar, que o preço tenha sido alguém que tenha se prejudicado, não é bênção, é maldição. Não é algo em que vai nos fazer crescer, mas é algo em que vai nos derrubar. Porque a semente plantada, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai ter frutos e os frutos somos obrigados a colhermos. Os frutos somos obrigados a colhermos, porque o próprio Deus é quem, ou foi quem, determinou esta situação. Mas, Luciano, é questão de fé, sim, é questão de fé, mas também questão de lógica. Observa até o dia de hoje. Observa as pessoas ao teu redor. Procura saber o que as pessoas fizeram antes e no que é que estão colhendo hoje. Deus ele não erra endereço de ninguém. Deus não precisa perguntar endereço a ninguém, porque Ele já sabe. Ele sabe o teu nome, o teu CPF, o número do teu RG, Ele sabe o CEP da tua rua, Ele sabe onde você mora, sabe o dia que você nasceu, sabe onde você nasceu, o momento que você nasceu e sabe até mesmo o dia em que nós iremos morrer. Então é muito importante, queridos,
que nós venhamos a observar os nossos atos, que nós venhamos a observar tudo o que nós fazemos, que nós venhamos a observar tudo aquilo em que nós estamos plantando hoje. Existe uma pessoa em que eu conheço, em que gosta muito, muito de vantagens, em que gosta muito de facilidades, e já é uma pessoa de idade avançada, mas é uma pessoa em que se chama no popular vantagista, né? Gosta da vantagem. Vantagens essa que está prejudicando outras pessoas. Então, eu começo por muitas vezes a observar esta pessoa, e quando eu começo a observar, eu fico notando em que todas as suas artimanhas não têm lhe gerado lucro benéfico, né? Podemos assim dizer, lucro benéfico nenhum para ele. Por quê? Porque tudo aquilo em que ele plantou de ruim não foi bênção, mas sim maldição. E existem maldições em que acompanham o ser humano, o homem, acompanha a mulher por conta de algo em que ele fez, em que ele cometeu. Então entenda comigo, tudo aquilo em que vem, tudo aquilo em que se apresenta diante de nós, precisamos observar se realmente ali é bênção ou se é maldição. Precisamos observar se aquilo é correto ou se é errado, se está nos propósitos de Deus para a nossa vida ou se não está, porque tudo o que é oposto a esta palavra é pecado. Tudo o que é contrário a esta palavra é abominação. E Deus, ele se satisfaz com aquele que é obediente à palavra. O próprio Deus dá testemunho, assim como deu testemunho de Jó. Porque Deus, ele deu testemunho de Jó. Homem reto, homem íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Olha que coisa linda. Então isso foi uma aprovação de Deus para com Jó. Deus, ele aprovou os atos de Jó, que era um homem tão santo, em que prestavam sacrifícios ao Senhor, em que prestava holocaustos ao Senhor pelos seus filhos, para que, ou porque, se por acaso eles tivessem pecado contra Deus em pensamento. Então havia a preocupação de Jó de ser reto, havia a preocupação de estar na presença de Deus com retidão. Então sejamos do bem, sejamos soma em nome de Jesus, sejamos aqueles em que pega alguém pela mão para levantar, mesmo que nós não possamos ficar perto dessas pessoas, porque tem pessoas em que nós pegamos na mão para levantar, mas também não podemos ou não devemos ficar perto delas, porque são pessoas em que muitas vezes recebem ajuda, mas também prejudicam aquele que ajudou. Mas mesmo assim, seja do bem. Estende a mão, levanta essa pessoa e se afasta dela. Mantenha uma certa distância, vigia na terra, mas não sejamos do mal. Não praticamos o que é errado. Esteja longe de nós as obras da carne, as obras rejeitadas pelo Senhor, mas vamos nos esforçar para plantarmos apenas aquilo em que é bom, aquilo em que é do bem. Porque quando nós fazemos ou praticamos o bem, apenas o bem, nós estamos atraindo para nós as bênçãos de Deus, a presença do Altíssimo. E aquele que habita na presença do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Jesus é fiel. Sejamos do bem, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela tua vida, agradecendo a Deus pela minha vida, pela nossa família e por esta palavra, em nome de Jesus. Justo Deus,
e eterno Pai. Meu Senhor amado, nesse momento estamos na Sua presença e queremos lhe agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Queremos lhe agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito no dia de hoje. Queremos lhe agradecer por este barulho dos seres viventes dos matos em que fazem lá fora. Queremos lhe agradecer, Senhor, pelas suas mãos estendidas, pelos livramentos. Queremos lhe agradecer por esta palavra em que penetra em nossos corações. Mas nos ajude a sermos do bem. Nos ajude a fazer apenas aquilo que é reto. Rogamos a Ti, meu Senhor, diante de mim e diante de todos os que ouvem nesse momento essa oração, uma proteção divina da Tua parte. Proteção de livramento da Tua parte. Quebra, Senhor, todo o embaraço, todo o atrapalho, toda a negatividade. Quebra, meu Senhor, nesse momento, tudo aquilo em que é prejudicial. Toda a presença em que vem para atrapalhar. Tudo aquilo em que vem para subtrair das nossas vidas. Tudo aquilo que vem para diminuir. Dê um sopro, Senhor. E planta no nosso coração, na nossa mente, o desejo de viver, de vivenciar, de estar na Tua palavra, na Tua presença com toda a fidelidade. Rogo-te, meu Senhor, fica conosco, ajude-nos, meu Pai, dai-nos da Tua força, da Tua graça, porque com as nossas forças não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Deus, estenda as Tuas mãos sobre os nossos lares, estenda as Tuas mãos sobre os nossos projetos, propósitos, estenda as Tuas mãos sobre a nossa saúde, estenda as Tuas mãos, meu Senhor, sobre tudo o que vem, meu Senhor, em nossa mente. E vem, meu Senhor, começando a fazer a separação e colocar no nosso coração apenas o desejo daquilo em que é bom, daquilo em que vem para nos beneficiar e beneficiar o nosso próximo. Deus, tira qualquer maldade que porventura ainda estiver, meu Senhor, um certo espaço nas nossas vidas. Neutraliza tudo aquilo que nos traz a ira e nos ajude, Senhor, a ser como o Senhor quer, diante da Tua presença e da Tua palavra. Ajuda todos os inscritos desse canal. Ajude todos os que estão ouvindo nesse momento esta oração. Rogo-te a Tua presença, Senhor, para conosco. Nos ajude, nos conforte, nos levante, nos oriente, nos dê força, nos dê graça, pelo poder do Teu sangue, tudo, Senhor, o que está atrapalhando que seja neutralizado em nome de Jesus, tudo o que está atrapalhando que seja tirado, toda a porta, meu Senhor, de travamento, que seja despedaçada em nome de Jesus. Nos ajude, precisamos de Ti. Para onde iremos se a Tua presença não estiver conosco? Para onde iremos? Uma certa vez, quando o Senhor estava pregando, muitos estavam levantando, Senhor, e Pedro olhou para Ti e falou: Mestre, não é tão duro o Teu sermão? E o que foi que aconteceu, meu Pai? O Senhor perguntou a ele: por quê? E ele disse: não vês que estão todos saindo? E o Senhor falou: queres tu ir também? Mas ele disse: para onde eu irei? Se Tu tens a palavra da salvação, se Tu tens a palavra da vida eterna, então para onde iremos sentir, meu Senhor? Então fica conosco, se aconchega, Senhor, perto de nós, se achegue a nós, meu Pai, neutralize tudo o que é contrário, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vossa vida, que Deus abençoe a nossa história, que Deus abençoe os nossos caminhos, os vossos trabalhos, os vossos filhos, que sejam todos uma bênção para a glória do Senhor Jesus. É um prazer imenso para você que ficou até o final. Recebe de Deus, nesta noite, neste momento, força, graça e vigor, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo, manda para mais pessoas, para que possam estar sempre ouvindo a palavra de Deus e que possa estar com seu coração regozijados na presença de Jesus. Amém, amém, glórias a Deus.